Bom dia, boa tarde, boa noite. Na nossa última videoaula, nós estávamos falando dos crimes do artigo 286, 287 e começamos a falar de associação criminosa e ficou a sugestão para que vocês estudassem ou pelo menos refletissem sobre a diferença da associação criminosa para a organização criminosa. Bom, a associação criminosa é descrita da seguinte maneira: associarem-se três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Se é com um fim específico, esses crimes não precisam acontecer. Trata-se aqui de um crime formal ou de um crime de consumação antecipada. Mas isso não significa que essa associação possa ser esporádica ou possa ser sem um mínimo de estabilidade ou sem ser minimamente perene. Então, eu preciso de três ou mais pessoas que, de forma minimamente estável e perene, se associem para cometer crimes, mas esses crimes para os quais eles se associaram não precisa necessariamente acontecer. A diferença dessa estrutura típica para o delito ou para o delito de organização criminosa, vocês vão perceber com facilidade lendo a Lei 12.850, que na verdade é fruto de um tratado ou de um documento internacional. Ou seja, o tratado já previa o que deveríamos entender por organização criminosa, só que nós aderimos a esse tratado, ele foi incorporado como um decreto legislativo, mas houve a necessidade, por obediência ou por imposição do princípio da estrita legalidade, que o direito interno previsse especificamente a estrutura típica e vem dizendo o seguinte, que considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas na organização criminosa. A associação criminosa é três ou mais. Então aqui eu tenho quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então não é uma simples união de três pessoas de forma minimamente perene, mas que trabalham de forma desordenada e sem uma clara divisão de funções dentro dessa organização, dentro desse empreitado, dessa associação criminosa. Na organização criminosa eu tenho quatro ou mais, mas eu tenho uma clara divisão de tarefa. Eu tenho um chefe, eu tenho um de baixo que executa tal tarefa, eu tenho outro que executa tal, outro que executa tal e por aí por diante. Para você pensar em organização criminosa, faça uma correlação com uma organização corporativa ou com uma empresa. Não que as empresas sejam criminosas, não é isso. Mas é que a organização criminosa ela incorpora para a prática do crime uma estrutura e uma organização que é própria de empresas que são voltadas para a atividade ilícita. Então você tem lá na organização criminosa um chefe, um CEO da vida, um diretor de recrutamento, um diretor de execução, o diretor de logística. O de logística tem lá seus subordinados que vão comprar armas, o outro que vão criar estrutura para o crime, ficar montando campana para descobrir qual que são os hábitos do gerente do banco X. Ou seja, todos têm uma finalidade e uma participação muito específica, muito bem definida, num claro plano de divisão de tarefas. Esse plano de divisão de tarefas, obviamente, não precisa ser formal. Você não vai exigir que a organização criminosa tenha um estatuto escrito e registrado, dizendo quais são as funções do diretor de logística, quais são as funções enfim, evidente que não. Então, essa organização é informal. E ela tem como objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática, reparem bem, de infrações penais.
cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Então veja a primeira coisa que nos chama a atenção aqui na organização criminosa. Ela não fala prática de crimes, ela fala prática de infrações penais cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos. Bom, infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos, eu não estou dizendo que não exista, mas eu não lembro de nenhuma contravenção que tenha uma pena tão alta. Ou que seja de caráter transnacional. Então, pode ser que não tenha pena máxima superior a 4 anos, mas tenha caráter transnacional. Então, eu poderia ter uma organização criminosa nessas circunstâncias. Então, você tem aqui número de agentes, você tem pena do crime da infração que é praticada, ou seu caráter transnacional, mas a diferença fundamental e pelo menos que me chama mais a atenção é a exigência na organização criminosa de se ter uma estrutura ou de se ter uma organização quase que corporativa da empreitada criminosa ou do grupo que pretende ou que se organiza para a prática de um crime. Bom, sabendo essa distinção, então, da associação criminosa para a organização criminosa, é importante vocês saberem que existe uma especificação, não da organização criminosa, mas da associação criminosa. Porque quando a associação criminosa é para a prática do tráfico de droga, eu não estou dizendo organização criminosa. Quando a associação criminosa tem como objetivo a prática do crime de tráfico de droga, então você vai ter uma previsão específica no artigo 35 da Lei 11.343, e lá no 35 disse-se o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas. Olha, repara só como é que a estrutura típica é mais ampla. A associação criminosa é 3 ou mais. A associação voltada para o tráfico satisfaz-se com 2 ou mais pessoas, com o fim de praticar reiteradamente ou não quaisquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Bom, o fato de não precisar de prática de crimes reiteradas não significa ou não quer dizer que eu não precise de uma vinculação dessas duas pessoas que sejam, mas de uma vinculação minimamente perene, minimamente estável. E é essa distinção entre a vinculação minimamente perene, minimamente estável e do crime do artigo 35, assim como 288 do Código Penal, do concurso de pessoas. A distinção da associação criminosa do 288 do Código Penal. A distinção da associação para o tráfico de droga do 35 da 11.343/06. Para o concurso de agentes é a associação, ou seja, a perenidade da união entre essas pessoas voltadas à prática do crime. Se eu tenho um mínimo de perenidade, eu tenho o crime ou associação criminosa, se eu estou tratando do 288, ou associação para o tráfico, se trata do 35 da Lei 11.343. Agora, se é uma vinculação esporádica, encontrei com o indivíduo ali, vamos assaltar fulano de tal, pronto, acabou, depois um vai para um canto, outro vai para o outro, ninguém nunca mais se vê e nem troca uma palavra, eu não tenho associação criminosa, até porque eu não tenho 3 ou mais, mas ainda que tivesse 3 ou mais,
Eu não teria uma associação criminosa, eu teria um simples concurso de agentes. Bom, é claro que se há a tipificação da associação criminosa, eu não posso aumentar a pena porque o indivíduo cometeu o crime em concurso de agentes, por óbvio. Porque o concurso, a associação criminosa é a tipificação de um concurso específico. Nem todo concurso é associação criminosa, mas toda associação criminosa tem dentro de sua estrutura um concurso e, portanto, eu não posso aumentar a pena pela existência de concurso de pessoas quando o indivíduo foi condenado por associação criminosa. Nem associação para o tráfico, nem organização criminosa, porque senão eu estaria diante de um bis in idem, que todos nós sabemos não é possível. Bom, visto isso, nós encerramos os crimes contra a paz pública. Tem um 288A, mas saibam que existe, mas a exemplo da sistemática que estamos adotando, os tipos penais que não têm um problema dogmático maior ou cuja estrutura já é facilmente compreendida por um tipo penal um pouco mais amplo e tratado, merece maior tempo, mas saibam que existe: construir, organizar, integrar, manter ou custear, organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos neste código. Então, se for lei extravagante, já não dá. Eu tenho uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. Bom, começamos então um novo capítulo. E aqui mostra-se importante você perceber a objetividade jurídica dele, qual seja, os crimes contra a fé pública. E aí vocês vão imaginar, o que é fé pública? A fé pública é a crença que todos nós temos num determinado dado. E essa crença, ela permite que a sociedade funcione, o que as relações sociais continuem funcionando. Vou imaginar, eu vejo o seguinte: eu toda semana paro aqui e preparo a aula, faço o recorte necessário para caber dentro desse espaço que nós temos porque eu tenho a esperança, a expectativa que vocês vão assistir o vídeo. Como eu sei que assiste, porque depois eu olho, mas você faz com essa expectativa. Quando a gente estava em aula presencial, vocês saíam muitas vezes do seu serviço, das suas atividades, e iam para a faculdade à noite. E por quê? Porque você tinha esperança que o professor estivesse lá para lhe dar aula. Essa relação disso. E o professor também ia porque tinha esperança que você lá estivesse. Essa relação de expectativa é fundamental para que a sociedade ande. Né? Vou lhes dar um exemplo. Existe aqui o crime, existe aqui o delito de moeda falsa. Quando você pega uma nota ou uma moeda, recebe ela em pagamento, eu não tenho conhecimentos específicos dos critérios ou dos dados de segurança de uma moeda. Pode ser que alguns de vocês tenham, mas eu nem penso se a nota é verdadeira ou falsa. Eu recebo a nota de troco, boto no bolso e vou embora. Não paro para pensar. Eu acho que uma nota falsa iria me chamar a atenção se ela fosse muito grosseira. E acho que da maioria das pessoas, a não ser se alguém tem, repito, algum conhecimento técnico acerca disso. Mas eu nunca tive uma nota, pelo menos não que eu saiba, uma nota falsa na minha mão. Agora, se eu ficasse todo dia recebendo notas falsas na minha mão,
eu ia passar a duvidar dessas notas, ou quem sabe até não aceitá-la. É mais ou menos o que aconteceu com o cheque, né, em Belo Horizonte. Há um tempo atrás, antes de ter débito automático, você usava cheque com muito mais facilidade. Hoje é difícil você encontrar um comércio que aceite o seu cheque. Por quê? Porque já receberam tanto cheque sem fundo e o valor não justifica, às vezes, um protesto ou uma cobrança judicial, o indivíduo fica no prejuízo, que é melhor para ele falar assim, eu não aceito cheque. Você vai fazer o pagamento em débito, o dinheiro já cai na conta do comerciante imediatamente. Mas por que ele tem essa resistência ao cheque? Porque a experiência mostrou para ele que a incidência de cheque sem fundo era significativa. Da mesma forma, a incidência, se começar a pipocar no mercado moeda falsa, vai mostrar ou vai levar a experiência nas pessoas que não devem confiar nas notas que lhes são apresentadas. As pessoas vão passar a não aceitar mais o dinheiro. Por isso a gente tem por isso nós temos uma norma penal que protege a fé pública, a crença que todos nós temos que o papel moeda que você recebe ou a moeda que você recebe na sua mão é verdadeira. E você não vai ficar no prejuízo, você vai passar para frente sem maiores problemas. Então, quem falsifica, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro, está sujeito a uma pena, e não é branda, é uma pena de 3 a 12 anos de reclusão. E viola o bem jurídico, fé pública. Então veja só, aqui eu tenho um verbo reitor, que é o falsificar. Esse verbo reitor, ele é seguido de 2 verbos auxiliares. Quer dizer, mas o que é verbo reitor, Tarcísio? Verbo reitor é aquele que dá identidade a um tipo penal. Normalmente ele não precisa de verbos auxiliares, mas às vezes, para ficar mais clara a compreensão do tipo, o legislador faz uso de verbos que auxiliam a compreensão do sentido do verbo reitor. Vou te dar um exemplo. Caluniar alguém imputando-lhe fato falso definido como crime. Caluniar alguém é o verbo reitor, imputar é o verbo auxiliar. Se eu chegasse para vocês e falasse caluniar alguém, ponto, pena de 6 meses a 2 anos, vocês me dizem, o que é caluniar? Qual que é a diferença de caluniar para difamar? Porque o tipo de difamação diz o seguinte, difamar alguém, pena de tanto a tanto. Eu só sei a diferença de caluniar para difamar por causa do verbo auxiliar. Caluniar alguém imputando-lhe fato falso definido como crime, ou difamar alguém imputando-lhe fato desonroso ou ofensivo à sua reputação. Não sei se as palavras são exatamente essas, mas tanto num tipo quanto no outro tipo, parece bastante claro que você não vai conseguir compreender o sentido preciso da calúnia e da difamação sem ler o que vem depois do verbo auxiliar. Veja só, imagine uma outra hipótese em que não havia verbo auxiliar e ele era extremamente necessário. O artigo 240 previa o crime de adultério, e o crime de adultério era assim dito. Cometer adultério, ponto, pena, 15 dias a 1 mês, eu acho, 15 dias a 6 meses. O que é cometer adultério? Ligar para outra mulher que não a sua de madrugada fazendo juras de amor é adultério? Ligar para o outro homem que não seu marido de madrugada fazendo juras de amor é adultério? Manter beijo lascivo com outra ou com outro que não a sua esposa ou marido é adultério? Ou é manter conjunção carnal? A jurisprudência e a doutrina construiu o entendimento que a estrutura ou que o tipo penal só se perfazia
quando havia conjunção carnal. Mas isso é construção jurisprudencial, o tipo penal não falava. O tipo penal a mim me parece, era pecado em relação ao princípio da taxatividade. O ideal é que ele viesse assim: cometer adultério, vírgula, mantendo conjunção carnal ou outro ato libidinoso com outra ou outro que não seu marido ou esposa. Ponto. Eu precisava do manter, do tendo ou realizando, não importa, mas eu precisava de um verbo auxiliar para explicar o que deveríamos entender por cometer, ou qual o sentido preciso que se quis inaugurar com o início da estrutura típica. Então, o verbo auxiliar, às vezes, ele presta homenagens e a sua falta peca em relação ao princípio da taxatividade, que todo mundo sabe é um dos corolários do princípio da legalidade. Quais são os outros? Reserva legal e anterioridade. Bom, esclarecido isso, vamos ver o seguinte. Tá bom, mas e aí? O que ou em que consiste o restante desse artigo 289? Falsificar, fabricando ou alterando. Então, o que é isso? Ou você constrói uma moeda do nada, ou um papel moeda do nada, ou você altera o papel moeda já existente ou a moeda já existente. Então você tem uma nota lá de R$2, você transforma aquela nota de R$2 em R$100. Então você está alterando. Agora, se você imprime do nada uma nota de R$100, então você está fabricando. Nas duas hipóteses, o que eu tenho é uma falsificação. Qual que é o objeto material dessa estrutura típica? Moeda metálica ou papel moeda. Só isso basta? Não. É moeda metálica ou papel moeda de curso legal, no país ou no estrangeiro. Então, se você falsificar um marco alemão, que era a moeda que circulava na Alemanha antes da introdução do euro, você não comete crime do artigo 289. Porque o marco alemão não é mais imagino que fosse a nota, não era mais um papel moeda em curso legal no país ou no estrangeiro. Imagino que você falsificasse uma lira. Lira era moeda italiana. Franco era moeda francesa. Ainda há franco em curso, tá? Mas o franco em curso é o suíço. O franco suíço, se você falsificar, você comete o 289, porque ele ainda está em curso legal, não no Brasil, por óbvio, mas no estrangeiro. Ora, mas aí vão pensar, e se eu falsificar, Tarcísio, uma nota de 500 cruzeiros? Eu não os conheço pessoalmente, então eu não sei a idade de vocês. Mas se tem perto dos 40, vocês lembram, quando eram pequenos, das trocas de moeda. O real que nós temos hoje entrou em circulação, acho que em 92. 92 entrou em circulação e valia, viu? A passagem de ônibus era 37 centavos. E acho que com 2,85 você comprava uma promoção do McDonald's, se não me falha a memória. Então, antes disso você teve cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, a inflação era de 80 e tanto por cento ao mês. Então, vivia acontecendo o seguinte, a moeda ficava tão desvalorizada que o governo cortava 3 zeros, ou seja, o 1.000 vira 1 e troca moeda. Então, o 1.000 cruzados passou a ser um cruzado novo, por aí vai. Eu peguei aquela nota de 500 cruzeiros, falsifiquei. Produzi uma igualzinha no fundo da minha casa. Fui até um colecionador de moedas antigas
e disse a ele: olha, eu tenho aqui uma nota de 500 cruzeiros. Ela foi impressa em 1975. Quanto que você me paga por ela? E aí esse colecionador fala comigo assim: essa nota eu estou pagando R$ 150. Perfeito, ótimo. Toma aqui os 500 cruzeiros, me entrega aqui os R$ 150. Que crime eu cometeria com essa minha conduta? Não é o 289, porque o cruzeiro não é uma moeda em circulação, nem no Brasil, nem no exterior. E acredito que todos vocês já têm em mente que o crime que eu cometi foi o crime de estelionato, porque por meio do engano, por meio do engodo, eu mantive alguém em erro e obtive vantagem econômica indevida a partir desse equívoco. Veja, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Quem, e aqui vem um detalhe interessante, quem, tendo recebido de boa fé, ou seja, você recebeu a moeda falsa, mas você não sabia que ela era falsa, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, esse é para aquele indivíduo que recebeu a nota de boa-fé, foi no banco, tirou a nota do caixa, não viu que era falsa, tomou ciência da falsidade, falou: olha, peguei essa nota aqui, tá na cara que ela é falsa, eu vou passar para frente que eu não vou ficar com esse prejuízo, não. Se você passa para frente, você comete o crime do parágrafo 2º. Vira e mexe, você encontra caixas de banco, e eles têm olhos treinados para isso, identificam uma nota que suspeitam que é falsa. Às vezes o proprietário da nota nem sabia disso, ele estava lá pagando uma conta. Então ele recebe a notícia de que a nota dele está sendo apreendida, vai ser encaminhada para o Banco Central, vai realizar perícia para verificar se é verdadeira ou falsa. Se for falsa, perdeu o dinheiro. Se for verdadeira, o banco irá restituir. Veja, é interessante também fazer uma correlação com esse delito, e aqui nós vamos saltar alguns tipos penais. Tá? Não é por falta de tempo da aula online, não, de jeito nenhum. Inclusive na presencial se salta, baseado naquele critério que eu já havia mencionado a vocês. Sem incidência prática e sem relevância técnica, você passa. Petrechos para falsificação de moeda. Olha que interessante por que esse tipo penal é relevante. Falsificar, fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar, maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Imagine que você tem guardado na sua casa uma tinta específica. Eu nem sei se a tinta é só para isso, mas imagina o que eu estou criando aqui. Uma tinta específica que ela é própria exclusivamente para imprimir moeda. Eu consegui comprar essa tinta no mercado negro e eu tenho ela guardada na minha casa. Eu estou esperando chegar a impressora, porque aí eu vou começar a imprimir notas de R$100. Mas nem impressora eu tenho uma tinta. É uma tinta especialmente destinada à impressão de notas. Ela é produzida só para a Casa da Moeda. Eu consegui no mercado negro. Eu comecei a cometer o crime do 289? Não, porque eu não falsifiquei fabricando ou alterando.
Eu não entrei nos atos executórios da falsificação ou da fabricação ou da alteração. Ora, se eu nem entrei nos atos executórios, eu não posso ser punido por moeda falsa nem a título de tentativa. Mas nesse caso eu posso ser punido pelo petrecho para falsificação de moeda. E aí vocês conseguem lembrar do seu professor de Direito Penal 1, ou professor, que disse a vocês: os crimes ou o delito os delitos não podem ser punidos se ao menos não forem tentados. Não se punem atos preparatórios, salvo quando constituírem em crime autônomo. Nesse caso, o 291, que é o petrecho para falsificação de moeda, nada mais é do que a tipificação de atos preparatórios da falsificação de moeda. Com isso, então, encerramos o que havíamos programado para a nossa aula de hoje e no nosso próximo encontro nós já vamos começar a falar, ou já vamos começar a tratar propriamente do delito de falsificação de documento público, privado, falsidade ideológica. Na próxima aula nós vamos traçar uma distinção que vai servir para entender qualquer outro crime de falso, e são vários dentre esses, o que estão ao lado desses que mencionei, mas a distinção entre falsidade material e falsidade ideológica. Mais importante do que saber os elementos da estrutura típica da falsificação do documento público, falsificação do documento privado, falsidade ideológica, é entender a distinção entre falso ideológico e falso material, que vai ser norte para compreender qualquer estrutura típica tratando de delitos de falso. E também na próxima aula nós vamos ver a relação desses crimes de falso com o crime de estelionato, entendendo a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? Bons estudos e uma boa semana a todos.